Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Olhar do Vale e hoje o assunto aqui é estética, mas estética ligada à área da ortodontia, até porque os profissionais da odontologia conquistaram o direito de fazer procedimentos como aplicação de botox, rinoplastia, também harmonização facial. Mas quando a estética ela se sobrepõe à função? É por isso que a gente está aqui com a Ingrid Ledra. Ela é presidente da ABOR em Santa Catarina, Associação Brasileira de Ortodontia. Bom, seu currículo é vasto, né, Ingrid? Eu quero até comentar um pouquinho aqui. Você é graduada na Universidade Federal de Santa Catarina, professora e doutora, mestre e doutora em ortodontia na Universidade Estadual Paulista, Unesp, também presidente da Associação Brasileira, como a gente comentou aqui, de ortodontia, professora de pós-graduação em ortodontia na Univale, entre outras funções. O currículo aqui é vasto, eu vou levar 1 hora para acabar de ler o currículo. Então, Ingrid, quero agradecer a tua presença aqui inicialmente, é uma satisfação tê-la no nosso estúdio. Eu que agradeço, Anderson, é um prazer estar aqui, ainda mais para falar desse tema que eu tanto amo, que é a ortodontia, né, que é a minha profissão, que é a minha paixão. Então eu fico muito feliz de vir aqui falar sobre ortodontia e falar sobre a ABOR, né, que eu abracei a ABOR, já faz 2 anos que eu assumi, fui reeleita, agora estamos com uma gestão de mais 2 anos, então muito obrigada pela oportunidade. Bom, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de saber mais sobre a associação. O que é a ABOR? Em que frentes a ABOR trabalha? Como é que é a associação? Então, a ABOR é a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, né? A ABOR ela é dividida por estados. Então, nós temos a ABOR Nacional, que é como se fosse a mãe de todos, como se fosse um guarda-chuva, e aí nós temos as associações regionais, a ABOR Santa Catarina, a ABOR Rio Grande do Sul, a ABOR São Paulo, Paraná e assim por diante. A ABOR ela visa, né, trazer conhecimento dentro dos padrões éticos para o ortodontista. Então, o que ela quer? Ela quer não só melhorar a formação do ortodontista, mas ela quer instruir esse ortodontista para que ele saiba, né, os parâmetros éticos, a disciplina, o conhecimento. Ela é uma associação promotora da defesa do ortodontista, dos seus direitos, né, e também do seu trabalho e do seu conhecimento como um todo. Então a ABOR fomenta principalmente o conhecimento. Então você, que é um ortodontista, que está procurando um conhecimento mais elevado, que está querendo uma associação para se apoiar, algo que defenda a classe, a ABOR faz tudo isso por você. E como é que você chegou à presidência da ABOR, desde quando você está presidente da associação? É uma trajetória, né? Um caminho. Então, na verdade, eu fiz a minha graduação, como você falou, aqui na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois eu fiz minha especialização em ortodontia, fui fazer meu mestrado, meu doutorado na Unesp em Araraquara, que hoje a Unesp é um dos polos de ortodontia do Brasil, né? E quando eu voltei para cá e reencontrei meus professores da UFSC, agora como colegas de trabalho, e nós começamos a trabalhar junto. E eu sempre acreditei que a ortodontia fez muito por mim, e eu preciso fazer algo pela ortodontia também. Eu acho que as coisas caminham bem assim, né? Então, quando algo faz muito por você, você precisa se doar também para a especialidade. E eu vejo que a especialidade precisa crescer, o jeito da especialidade crescer, dos ortodontistas se unirem, de todos trabalharem junto, é fomentando uma associação. Então eu me juntei à associação e eu sempre gostei de estar junto, de ir nos cursos, nas palestras, nos eventos que a ABOR fazia. E isso fez um certo destaque e fez eu se desenvolver. Eu digo, o ortodontista, o dentista, de maneira geral, é uma pessoa muito sozinha, né? Nós trabalhamos dentro do nosso consultório. Eu brinco que os meus melhores amigos são meus secretários e minhas secretárias, porque eu converso todo dia com eles. Então, a partir do momento que você tem uma entidade de classe e que você tem reuniões mensais, semestrais, bimestrais, que sejam, né? Você consegue ter um network, você consegue trocar conhecimento. Então foi assim que a ABOR surgiu para mim, né? E surgiu também essa possibilidade de entrar. Depois, lógico, é feita uma eleição e tudo mais, é votado. E aí fui eleita, muito feliz e muito grata por essa posição. É uma entidade nacional, né? Sim, uma entidade nacional. Perfeito. E aí a gente entra nesse assunto.
Hoje nós temos, né, dentistas que realizam harmonização facial, rinoplastia, aplicação de botox, entre outros procedimentos estéticos. Quando que os dentistas conquistaram esse direito de também fazer procedimentos estéticos que até então era feito por dermatologistas? Vamos lá. A partir dos anos 2000, mais ou menos, sempre houve, né, a necessidade, existe uma especialidade que se chama DTM, e ela trata basicamente dor orofacial, né? Então, com o bruxismo, que é uma parafunção, né? Quando você dorme, por exemplo, você range os dentes, isso é caracterizado por bruxismo. E como todo mundo hoje em dia é estressado, é ansioso, né? Cada vez mais, né? Tem certeza? Não, acho que pouco não, só, acho que está enganado. Um pouco. É verdade. Né? Mas com o desenvolvimento, muita tela, né? Muitos problemas, correria. Hoje o WhatsApp está aí no dia a dia, você tem a informação muito rápido, mas você precisa devolver a informação muito rápido, né? Então começou-se a ter estudos e comprovar que para a diminuição do bruxismo, para a diminuição desse apertamento noturno que o paciente faz, esse ranger os dentes, a aplicação de toxina botulínica melhoraria, né, paralisaria os músculos e faria com que o paciente não rangesse os dentes à noite, não fizesse o bruxismo, né? E aí nisso entrou-se a possibilidade dos dentistas aplicarem a toxina dentro do consultório, né? Foi liberado, isso mais ou menos por volta dos anos 2000. E com isso abriu um leque um tanto quanto perigoso, né? Porque aí abriu-se a oportunidade de fazer outros tipos de procedimentos. Então, além da aplicação da toxina para o bruxismo, descobriu-se que era possível aplicar toxina para combater a cefaleia. Então, começou-se a aplicar, por exemplo, em região de testa, região próxima de olho. E esses são os mesmos pontos que paralisam esteticamente, né? Que dão uma função puramente estética também. Então, o dentista começou a fazer essa aplicação também, e aí começou-se a desenvolver uma especialidade que se chama harmonização orofacial, né? Hoje essa especialidade é reconhecida, existe a especialidade de harmonização orofacial, mas existem limites. E aí a gente, infelizmente, como toda profissão, existem pessoas que acabam extrapolando um pouco esse limite, né? E às vezes extrapolando um pouco o limite ético e até a ética dentro do paciente, né, desse limite, e acaba acontecendo casos que a gente vê, às vezes, não tão legais. Pois até vou te perguntar isso também, né? A gente vê, a grande mídia acaba trazendo alguns assuntos que impactam, né? Procedimentos estéticos que acabaram dando errado e geralmente o profissional ou é um esteticista ou é um dentista, né? Geralmente nos casos que vem. Por que existe assim essa extrapolação? Até quero dar um exemplo, né? Tivemos aí ano passado até em Goiás que ocorreu uma prisão de uma profissional da odontologia que acabou fazendo um procedimento estético em rostos de paciente e acabou deformando o rosto delas, né? Obviamente que a gente sabe que cada profissão tem a sua pessoa que ela não é totalmente ética, que ela tem um desvio de conduta, como a gente teve, né? Por que esses casos estão vindo à tona? Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu acho assim, Anderson, a gente não pode generalizar, claro, né? Com certeza. Existem excelentes profissionais, a área da harmonização orofacial é uma área reconhecida, né? E como você falou, infelizmente os bons às vezes acabam pecando por poucos maus, né? Então, assim, o que acontece hoje? Existem alguns procedimentos que não extrapolam a área da odontologia. Hoje, das pessoas que mais entende, um dos profissionais que mais entende de face é o dentista, né? Nós ficamos lá 5 anos dentro da faculdade estudando face, né? Estudando boca, estudando terço inferior. Ninguém sabe mais do que esse terço inferior de face do que o dentista. Então eu concordo que existem diversos procedimentos de face que o dentista que deve fazer, sim, né? Mas a partir do momento que a gente entra, por exemplo, numa rinoplastia, né, numa blefaroplastia, isso já é uma intervenção que está fora do alcance do dentista,
tá fora do alcance do cirurgião dentista. Isso já vai para outra especialidade, já vai para um oftalmologista, para um cirurgião plástico, e isso o dentista certamente não pode fazer, né? O CRO não permite, legalmente não é permitido ele fazer. Tá? Agora, procedimentos como preenchimento, fios, agora está muito em alta esses rejuvenescimentos, alguns de pele e tudo mais, isso sim, tá? Isso está dentro da alçada. E aí, por isso que eu quero te perguntar sobre o trabalho da associação, porque justamente, né, você acabou de me dar uma informação aqui que rinoplastia não seria, né, a rinoplastia é a plástica no nariz, né? Você quer melhorar o seu nariz por algum motivo, enfim, né? Cada um tem os seus objetivos da vida, né? Você quer... Tem seus sonhos, né? Seus sonhos, exato, né? Quer melhorar por algum motivo, né? O profissional, né? A Ingrid, que é a presidente da ABOR, o profissional indicado já não seria um dentista. Né? Sim. O que acontece? A ABOR, ela não é um órgão fiscalizador. Perfeito. Né? O CRO, por exemplo, ele é um órgão fiscalizador. Ele é um órgão que vai lá ver se está correto, se você pode fazer uma denúncia para o CRO. Até existe um canal de WhatsApp direto que você pode fazer uma denúncia, anônima ou não, né, sobre algum profissional e tudo mais. A ABOR não. A ABOR é uma entidade, né, que visa levar o conhecimento e visa unir e associar os ortodontistas. Né? O que a gente vê hoje? A gente vê muito sobre tratamentos. Então, por exemplo, o que a ortodontia faz por um paciente? Né? A ortodontia, ela consegue trabalhar todo o terço inferior e às vezes o terço médio de face do paciente. De que forma? Se você tem um paciente em crescimento, aí, vamos pegar a partir de que idade é indicado você ir no ortodontista? 5 anos, mais ou menos, 6, é indicado você fazer a sua primeira consulta com um ortodontista para fazer uma avaliação. Ingrid, mas você vai pôr aparelho numa criança de 6 anos? Não necessariamente, né? E na grande maioria das vezes não. Né? Mas a gente precisa fazer uma primeira avaliação para ver que tipo de problema essa criança tem, e se tem. Né? Porque existem alguns tipos de problemas. Existem problemas dentários, que são de ordem de dentes na posição errada. Existem problemas esqueléticos, que são problemas onde a maxila, que é a parte de cima, né, não cresceu muito bem, ou cresceu demais, né, ou a mandíbula, que é a parte de baixo, ela está muito para frente, está muito para trás, ou tem um posicionamento mais lateralizado. Isso tudo a gente já consegue ir diagnosticando. E existe o terceiro problema, que eu digo que é o pior, quando ele é somado problemas dentários e problemas esqueléticos. E com 5 a 6 anos a gente já consegue ter uma ideia, um panorama do que vai acontecer, né? E aí a gente consegue avisar esse pai, olha, o seu filho tem um problema que precisa ser tratado logo. Quais são os problemas que a gente trata com 5, 6 anos? Problemas transversais, por exemplo, uma mordida cruzada, né? Se você vê o seu filho e ele tem a mordida torta, a gente já vê que ele pode ser tratado com um aparelho muito simples, fácil, a gente trata lá numa primeira infância. A criança vai crescendo e os outros tipos de problema podem ser conduzidos. Então, se ele tem a maxila muito para frente, por exemplo, a gente consegue segurar esse crescimento da maxila para fazer com que ele fique todo, né, mais para trás e a gente consiga segurar esse desenvolvimento e fazer com que a maxila não se desenvolva tanto para não gerar uma relação errada, que a gente chama de classe 2. Quando a maxila está muito à frente da mandíbula, o famoso dentuço, né? Ou o contrário, se a gente vê que o paciente, a mandíbula está crescendo muito, a gente consegue fazer estímulos. Então, isso tudo é feito durante uma avaliação do paciente e durante o crescimento dele e o desenvolvimento. A partir do momento que o paciente se torna adulto, a gente não consegue mais tratar os problemas ósseos, a gente só consegue tratar os problemas dentários. E os problemas ósseos são tratados como? Daí você pode me perguntar, falou, por uma camuflagem. Então, se ele tem uma diferença entre a parte de cima, que é a maxila, e a parte de baixo, que é a mandíbula, e essa diferença é óssea, uma opção de tratamento é o camuflar. Eu pegar os dentes de cima, inclinar eles um pouco mais para trás, pegar os dentes de baixo e inclinar eles um pouco mais para frente. E criar uma relação harmoniosa dos dentes, né? Mas a face desse paciente vai continuar sendo uma face um pouco mais comprometida. Perfeito. E aí que entra a estética, a harmonização e esses procedimentos. Então, eles entram muitas vezes para corrigir um defeito ósseo que não foi corrigido na infância, ou uma discrepância óssea. Ingrid, mas eu já ouvi falar em cirurgia ortognática. Sim, cirurgia ortognática é uma cirurgia que a gente faz no adulto para correção das deformidades faciais. Então, por exemplo, eu tenho um adulto
um paciente adulto, que tem uma discrepância muito grande. Vamos lembrar lá aquele goleiro do Corinthians, o Cássio, né? Que tem a mandíbula super para frente. Certo. Tá? Ele pode fazer toda a harmonização facial do mundo, que ele não vai esconder a mandíbula, né? Então ele não vai conseguir fazer ele não vai conseguir camuflar isso. Ele precisa de uma cirurgia ortognática, onde ele vai corrigir as bases ósseas, a mandíbula e a maxila. E aí é uma cirurgia em centro cirúrgico e tudo mais. Mas muitas vezes esse imediatismo da população, né, esse caminho mais fácil, esse marketing, né, induzindo o paciente a coisas fáceis, a procedimentos antes e depois simplistas, né, acabam fazendo com que o paciente seja encantado por exemplo, uma compensação dentária e uma correção com harmonização facial, que muitas vezes não é o melhor para ele. O melhor seria um preparo ortodôntico pré-cirúrgico para depois fazer uma cirurgia ortognática e aí corrigir efetivamente o problema esquelético dele. Entendeu? Eu quero abordar um pouquinho mais para frente essa questão das redes sociais, que é uma coisa que eu quero falar com você também. Mas, então, pela tua resposta, a questão da estética não seria puramente estética. Na verdade, seria um trabalho funcional. Sim. Né? Sim. Então, vou fazer uma harmonização facial, por quê? Porque percebeu-se que funcionalmente ficaria melhor e não a pessoa ir procurar para puramente estou insatisfeito com sei lá o quê e vou mexer. Exato. Então é mais esse sentido. O trabalho que é feito pelos profissionais deveria ser, pelo menos na maioria, e aí a gente entra nesse assunto, uma correção funcional para melhorar a saúde do paciente. Exato, exatamente. O que acontece? A especialidade de harmonização orofacial não é uma especialidade estética, né? Não é uma especialidade para... Claro, ela melhora a estética do paciente. A ortodontia é uma especialidade estética. A ortodontia melhora o sorriso do paciente, né? A dentística é uma especialidade estética. Você tem um dente, às vezes, muito pequeno, você tem um dente com formato ruim, você vai lá, faz uma restauração, melhora, né? Todo mundo quer, né, melhorar, mas a harmonização orofacial, ela visa também corrigir deformidades, corrigir assimetrias. Então, por exemplo, você tem um lado do rosto com uma volumização maior do que o outro. A especialidade pode corrigir isso para você, né? Agora, a gente sabe que a gente mora num país com um litoral muito grande, né? E o apelo estético no Brasil é muito grande, principalmente nas cidades litorâneas. E aí acaba tendo uma passagem do ponto, né? Onde às vezes as pessoas harmonizam demais. E aí a gente brinca que já não é mais harmonização, é demonização, né? Demonização facial, pois é. Exato. Porque acaba passando do ponto, né? Entendi. Então, isso. Isso é interessante você colocar isso, porque às vezes a gente vê, né, esses programas de fofoca na TV, e aí, o cara fez a harmonização facial, ele tá de costas, né? Ele tá de costas, faz todo aquele suspense, não, vamos mostrar agora. E aí, liberam lá, desvendam o segredo, parece que ele ficou pior do que ele era. Né? Então, por isso também o cuidado, né? De escolher um bom profissional também, né? Sim, um profissional ético, né? Um profissional que você vê que tem um currículo vasto, um profissional aliado a uma associação, né? Porque vocês veem que o profissional que anda em conjunto com a associação é um profissional que está preocupado com o embasamento científico, que está preocupado com a ética, que está preocupado com o desenvolvimento da especialidade, né? Não é um profissional que está simplesmente no oba-oba ou que às vezes não quer estudar, né? Que a gente, infelizmente, existe. Né? Você falou outro procedimento, Blefaroplastia. Blefaroplastia é a tirada da... Não, é o do olho. Tirar a pele do olho. Tirar a pele do olho. Existe a bichectomia. Isso, eu estava confundindo, exatamente. Isso. Essa, ok, ou não? Essa, ok, sempre foi, ok. Essa quem fazia muito eram os cirurgiões bucomaxilofaciais. Perfeito. Que são os cirurgiões que fazem a cirurgia ortognática, né? Mas isso um cirurgião pode fazer também, né? Tranquilamente. E essa, então, da correção de bolsas e pálpebras. Isso, blefaroplastia. Essa não é uma atribuição do profissional da odontologia? Não é uma atribuição do profissional da odontologia. Não, ele está aqui. Está fora da lista. Do círculo da especialidade. Tá? Pois é, e a Abora, ela investe muito nessa questão do treinamento.
Sim, né? Da educação. Da educação, né? Dos profissionais. Né? Queria, antes da gente entrar sobre essa até me fugiu a palavra. Essa coisa sensacionalista. Eu vou usar sensacionalista que é mais fácil, mas eu queria usar outra. Queria usar uma palavra que é espetacular, no sentido, mas agora não estou conseguindo falar. Mas esse sensacionalismo nas redes sociais, né? Sim. Vocês, na formação de vocês batem em cima desse assunto também. Sim. O que acontece? A ABOR, vou trazer 2 pontos aqui para ti, respondendo a tua pergunta. O primeiro ponto é nosso incansável trabalho para melhorar a formação do ortodontista, para levar conhecimento. E é tanto por isso que a gente está agora com um congresso. Nos dias 4 e 5 de abril, a gente vai ter o 4º Congresso Catarinense de Ortodontia e o 2º Congresso Latino-Americano de Ortodontia. E vai ser aqui, em Florianópolis. Então é uma oportunidade ímpar, né, de todos os profissionais ortodontistas irem até Florianópolis, terem os melhores ortodontistas do Brasil e até do exterior. Nós temos 2 profissionais que trabalham no exterior vindo para esse congresso, para dar aula nesse congresso. Então é uma excelente oportunidade do ortodontista ir lá, ampliar o conhecimento dele, né? Conhecer as técnicas novas, conhecer os limites da ortodontia, fazer um network, conversar com os colegas, descobrir o que está sendo feito no consultório, quais são as novas técnicas. Isso é formidável. E a ABOR que fomenta isso, né? Esse congresso é todo realizado por nós, da ABOR. E esse congresso principalmente pela ABOR Santa Catarina. Então é uma excelente oportunidade e fica aqui até o meu convite, convidando todos os profissionais ortodontistas que estão nos ouvindo. Agora é dia 4 e 5 de abril de 2025, né? Vai ser na ACM, em Florianópolis. Quem não é associado ainda pode se associar, né? Pode se associar e não precisa ser associado para participar do congresso. Não precisa. Não Essa precisa. É uma informação importante. Isso. Existem, claro, descontos e oportunidades melhores para quem é associado, mas quem não é associado pode participar e também é um congresso voltado para o ortodontista, mas você não precisa ser ortodontista para ir no congresso. Se você é um cirurgião dentista que gosta da especialidade de ortodontista, é super bem-vindo também. Perfeito. E aí a gente vê, doutora Ingrid, uma divulgação que eu até diria que é divulgação de qualquer jeito nas redes sociais, né? A gente sabe que existe o Conselho de Odontologia que sempre também fiscaliza e vê de que forma, né, que os dentistas estão atuando nessa parte, mas a gente vê também situações de sensacionalismo, principalmente hoje nesse mundo. Olha, eu vou dizer para vocês, eu sou contra influencer fazer propaganda, tá? Já quero deixar bem claro aqui, né, porque com essas influencers digitais que existem, esses influencers que são diferentes de jornalistas, jornalista apura, jornalista checa a informação antes de fazer alguma coisa, vão lá, a bonitinha lá faz uma permuta com não sei quem e começa a divulgar, né? A gente vê muita coisa nesse sentido, né? Qual é a tua opinião a respeito? O que existe? Existe por muito tempo existe um limite, né? Um limite do CRO em relação à divulgação até de antes e depois, era proibido divulgação de antes e depois em mídia social, até as placas, né? Eu venho de uma família de dentistas, então meu pai é dentista. E eu lembro que o meu pai, ele teve uma preocupação muito grande quando ele montou o consultório dele, do limite do tamanho da placa que ele poderia colocar na frente do consultório dele, tá? E infelizmente, com a tecnologia, são coisas que o CRO não conseguiu segurar mais, né? O dentista só pode ter uma placa 1x2, por exemplo, né? Não dá mais. Então a gente vê aquela briga de outdoor, aquela briga de mídia social. Se você falar que agora seu celular vai ser enxurrado por ortodontia, né? Agora, isso aí... Te prepara já. Dizem que o celular conversa, é verdade, tá? Ele ouve mesmo, tá? Então, só assim, deixar claro. Seu celular agora vai aparecer propaganda de ortodontia nas próximas 2 semanas até dizer chega, né? Mas assim, o que acontece? Existe sim, né? Hoje o que a gente vê? A gente vê que às vezes o profissional que mais vende não é o profissional mais competente, mas sim o profissional que é mais marqueteiro, né? Que consegue ter uma agência melhor, que consegue se vender melhor. E às vezes tem um profissional excelente, que é extremamente tímido, que ele sofre, porque o meio hoje, infelizmente, é ingrato.
e acaba convencendo o leigo, né, dentro das mídias sociais, acaba convencendo o leigo, e eu digo não só o leigo, eu digo o próprio ortodontista, né? Às vezes o ortodontista, em vez de querer ir lá ver um curso, ele quer assistir uma dica no TikTok, né? Que um outro profissional postou, e que às vezes essa dica ele não mostra nenhum resultado, ele simplesmente mostra o que fez, e esse o que fez a gente sabe, a gente que tem uma formação e que estuda, a gente sabe que não vai dar efeito, né? Às vezes eu tenho um amigo que diz, eu tenho muita vontade de ir embaixo das publicações dizer, muito bonito, agora me mostra o depois, né? Muito bonito, agora me mostra o resultado. Infelizmente ainda acontece isso e vai continuar acontecendo, né? Mas a população de forma geral e a própria associação, a gente tem campanhas, né, de ortodontistas serem associados pela ABOR. Agora a gente tem uma campanha que é muito legal, que chama Selo ABOR. O que é isso? As especialidades, elas precisam, as especializações, desculpa, elas precisam cumprir pré-requisitos, tá, definidos pela ABOR, e se elas cumprirem esses pré-requisitos, que vai desde hora-aula, quantidade de hora-aula, né, quantidade de professores com doutorado, né, dentro desses pré-requisitos, ele ganha um selo, e esse selo se chama Selo ABOR. Então agora, você que é um dentista, que acabou de se formar na graduação, onde que eu vou fazer a minha especialização? Não sei. Tem especialização em todos os lugares. Eu vou procurar uma especialização que tenha o selo ABOR, porque eu sei que é uma especialização reconhecida, é uma especialização séria e é uma especialização que segue o padrão da associação, que segue um padrão. Se eles ganharam o selo, é porque eles são uma especialização que cumprem a carga horária, que tem a quantidade de horas exigidas, que tem os pré-requisitos, que tem professores doutores bem formados e tudo mais. Pois é interessante porque hoje o que acontece? Hoje me parece que as pessoas com as redes sociais acabam avaliando o profissional pelo número de seguidores que ele tem. Exato. E não pelo currículo, e não por cases ou algo assim, né? Sim. E isso é muito perigoso, porque é como você falou, eu faço um bom trabalho de marketing para atrair seguidores, consequentemente, eu vou ter mais seguidores, né? Então, isso é um grande perigo. Anderson, eu vou te falar. Um dos melhores ortodontistas que eu conheço, que foi um dos meus professores no mestrado e no doutorado, ele nem Instagram tem. Olha, né? só. E para mim, ele é um dos melhores ortodontistas do Brasil. Tá? Só que assim, ele não tem Instagram. Então, ele sai atrás das pessoas, acaba saindo, né? Porque ele tem um currículo vasto, ele é um excelente profissional, ele tem um consultório cheio, né, de pacientes, mas aí ele não tem Instagram. E aí às vezes você olha um profissional recém-formado que fez uma atualização ou que às vezes nem fez nada e tem lá muitos seguidores e acaba influenciando uma massa, né? Então, assim, eu acho que uma das minhas missões aqui também, uma das nossas missões como ABOR, é informar a população, né? Não acho que só o número de seguidores ou a dancinha que fez lá no TikTok, né? Ou o Reels que postou bonitinho, isso influencia. Veja o currículo do profissional, veja a quem ele está atrelado, aonde ele se formou, com quem ele trabalha, né? Porque é muito fácil às vezes a gente postar, e eu brinco assim, ninguém posta caso ruim, né? É como quando a gente vai no congresso. Deu errado aqui, o caso aqui, eu vou ninguém postar. Posta, né? Exato, Ninguém posta o dia a dia lá, tipo, tô filmando aqui, pessoal, hoje vim aqui, então, fui fazer um tracionamento aqui, não deu certo, olha só, sabe? Ninguém posta isso, né? Dificilmente um profissional vai te mostrar isso, né? Mas profissionais sérios, profissionais éticos, eles te mostram um caminho verdadeiramente. Tá? E agora, às vezes, a mídia, né? Às vezes o marketing acaba consumindo isso e por isso que, infelizmente, acaba acontecendo algumas coisas, como a gente viu esse caso em Goiânia e tudo mais, né? Infelizmente. É isso que a gente fala, né? Lógico, as redes sociais elas são um caminho sem volta. Se você quer ter clientes, é um caminho, né? Obviamente que existem, como você citou o exemplo, pessoas que têm um nome devido, né, tem uma credibilidade devido, né, ao seu trabalho, que muitas vezes não precisa nem estar na rede social, né? Talvez os clientes não venham com tanta frequência com
como nas redes sociais, por exemplo, que há uma procura louca. Se o cara sabe, se o profissional sabe se portar ali nas redes sociais, ele vai conseguir adquirir seguidores. É um skill dos dias de hoje, né? Hoje eu acho que assim, uma habilidade. Tipo, antigamente, quando eu era pequena e quando eu fiz faculdade e tudo mais, todo mundo dizia, nossa, você vai se dar bem, você é extrovertida, você fala bem. Hoje eu acho que uma pessoa que se dá bem com mídia social, ela sai um passo na frente. Não tá errado usar a mídia social. Eu não acho que seja um problema, né? Eu acho que seja um problema você usar isso de forma discrepante, de forma mentirosa, de uma forma não ética, né? De uma forma a enganar o paciente, a mostrar uma coisa que você não sabe fazer, ou que você não faz direito, ou que você está fazendo pela primeira vez e você posta como se você já tivesse feito muitas vezes, né? Esse que eu acho que é o grande problema, tá? Da mídia social, é que não tem um órgão fiscalizador por trás. Exato, né? O que falta realmente é critério, né? Lógico, comunicação é poder. Se a pessoa se comunica bem, ela gera autoridade, ela vai trazer pessoas, as pessoas vão acompanhar. Só que é aquela coisa, o marketing, ele acaba atrapalhando muitas vezes justamente por isso. Sim. Por quê? Porque a pessoa talvez não seja tão boa e ela é muito boa em marketing. Isso. E aí vai o cliente sai, o resultado é ruim. E aí? Então falta também não só critérios, mas aí eu não sei o que, né? Falta a comunidade, a sociedade ter essa percepção de que não é porque o cara tem lá 200 mil seguidores que isso é sinônimo de bom serviço. Exato. Eu vou te dar um exemplo, Anderson, para você ver. Entrou um boom de alinhadores, né? Perfeito. Alinhadores é aquele aparelho de plástico, né? Que é como se fosse uma moldeirinha que o paciente coloca e são placas sequenciais. Então você vai trocando. Tanto que o nome mais famoso não chama alinhadores, é o nome de uma marca, né? Que as pessoas falam muito o nome da marca. Mas o nome daquilo é alinhadores, né? Então o boom dos alinhadores veio muito por causa dessa marca. Tá? Acho que não tem problema nenhum aqui. Não. Então a Invisalign veio e ela pegou e ela fez um boom. Por quê? Porque ela simplesmente fez uma propaganda direta para o consumidor final. Tá? O que no Neoveric, no V dos dentistas, isso não é ético. Né? Ela fez uma propaganda direto para o consumidor final. Perfeito. E a partir da hora que ela fez a propaganda direto para o consumidor final, ela induziu milhares, bilhões de pessoas a querer ter aquele produto. Né? Claro, isso pegou o alinhador e jogou o alinhador lá em cima. Outras empresas surfaram a mesma onda do alinhador, né? Só que isso gerou um problema ético muito forte. Porque a marca em si, ela fez um bem para a ortodontia, divulgando os alinhadores, mas ela fez um mal muito grande para a ortodontia, divulgando que aquilo trata tudo, que aquilo trata muito bem, que aquilo a gente esquece o aparelho fixo, a gente esquece o bracket, a gente esquece o metal, que aquilo é coisa do passado e que se a tua mãe está colocando isso na tua boca é porque isso dói, entendeu? E não vai ser legal porque ela não gosta de ti. Não é isso, gente, não é, entendeu? Isso foi um desfavor para a odontologia, né? Para a ortodontia. Então, assim, hoje eu tenho às vezes uma luta muito grande dentro do meu consultório, que é mostrar para o meu paciente que nem tudo se trata com alinhador, né? Que nem tudo é questão de estética. Quando a gente fala, quando a estética se sobrepõe à função, né? Muitas vezes chega dentro do meu consultório um paciente querendo um tratamento com alinhador. E eu falo, olha, o seu caso não é para alinhador. Ah, mas eu vi lá na rede social que o alinhador pode tratar e vai tratar meus dentes e que vai ficar bom. Não, o seu caso, infelizmente, não é. Ah, mas ele não trata mais rápido? Não, o alinhador não trata mais rápido. Muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, ele demora mais para tratar. Tá? Até porque a gente precisa muito da colaboração do paciente. Se o paciente tira o alinhador e deixa ele dentro da gaveta, não funciona mais, pro Wi-Fi o alinhador não funciona, né? Tipo, não tem como. Então, assim, eu preciso que o paciente use, eu preciso da colaboração do paciente, tá? Existem casos bem indicados para alinhador? Muitos, tá? Sim, existem. Mas o que eu costumo falar?
como é que você vai tratar seu paciente? Você vai escolher o melhor aparelho para ele. Tá? Se o melhor aparelho que tratar ele for um aparelho fixo, você vai colar um aparelho fixo nele. Né? Você não vai sobrepor a estética em relação à função, em relação à oclusão, em relação ao tratamento. Tá? Você pode sim dar uma opção estética para ele. Hoje existe o aparelho cerâmico, né? Hoje existe tratamento híbrido, onde você coloca alinhador na arcada de cima e brackets na arcada de baixo. Hoje existe tratamento que você pode começar tratando com brackets, né? E depois trocar para alinhador, ou começar com alinhador, depois trocar para brackets. Você pode fazer vários tipos de mecânica. A ortodontia é muito vasta, é muito linda, por isso, né? Porque você consegue trabalhar muito bem dentro dela, tá? Mas às vezes a mídia e as próprias empresas vendem um conceito de que aquela marca ou de que aquele produto vai tratar tudo e o paciente chega dentro do teu consultório com esse conceito. E aí se você fala, não, meu amigo, não dá pra te tratar assim. Daí você é ruim. Entendeu? Entendi. Daí talvez esse profissional não sirva. Então isso é difícil. Eu acredito que esse tipo de transparência ela é fundamental, não só na profissão da odontologia, mas como em todas as profissões, né? Porque quando a gente fala da estética se sobrepor à função, também se fala o seguinte, eu olho para esse paciente aqui, e isso eu estou falando das laranjas podres, eu não estou generalizando, né? E quero que fique bem claro isso aqui. Olho para ela aqui e vejo alguns cifrões. Né? Opa, peraí, mas dá para eu botar botox aqui? Dá para eu, sei lá, fazer um procedimento? Dá para não sei o quê? E aí eu acho que isso extrapola, sabe? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu quero resolver meu problema de... Eu fui botar aparelho ortodôntico com 40 e poucos anos, sabe? Que eu precisava. Sim. Né? Já estava, né? Colocado. Então, saber também os momentos e o que o paciente precisa, né? E não tentar dali sair com opa, peraí, vamos ver aqui, quanto é que eu posso faturar aqui, né? Não, quando a gente se forma cirurgião dentista, a gente faz um juramento, né? Um juramento ético, né? Então, eu acho que você tem que seguir a sua vida dentro desses parâmetros éticos, né? Você não... Você vê o paciente, eu sou especialista em ortodontia, faço pouquíssimos outros procedimentos, né? Eu gosto muito de ortodontia, eu gosto muito dessa área, tá? E eu tento entregar para o meu paciente sempre o aparelho que vai tratar ele melhor, da forma mais confortável e mais rápido possível. E eu costumo ser muito clara, eu costumo dizer, olha, você pode se tratar dessa maneira. Eu quero me tratar com alinhadores, é possível? Olha, no seu caso, é possível, mas você vai levar mais tempo, vai requerer mais escaneamentos, mais visitas ao consultório, ou não é possível, mas é possível te tratar de uma forma híbrida, é possível te tratar com um alinhador em cima e bracket embaixo. Olha que legal, a gente vai resolver os problemas maiores que estão embaixo, e em cima você continua tendo uma estética, você continua podendo sair, tirar ele quando você quer comer, você só tem metade do problema, né? Metade do acúmulo de alimento, metade do incômodo do aparelho fixo, e você tem todas as vantagens que o aparelho fixo te dá, né? Todas as vantagens. Então, assim, você tem um tratamento que vai se sobrepor e muito, tá? E assim, é muito difícil um paciente não aceitar. Porque a partir do momento que ele entende o problema dele e ele entende por que esse aparelho é mais indicado para ele do que aquele, é muito fácil de trabalhar. E aí você começa a trabalhar e o tratamento fica muito leve. Porque o paciente está entendendo exatamente o que você está fazendo e está colaborando contigo, né? Eu tenho alunos que às vezes falam, eu peço para o meu paciente usar elástico, mas ele não usa, porque é antiestético, porque dói, porque machuca. Eu falo, você explicou para o seu paciente o porquê que ele precisa usar elástico? Ou você só deu o elástico para ele e falou, tu vai usar um elástico do primeiro molar até o canino, né? Eu falei mais ou menos. Mas mais ou menos não adianta, né? Você tem que falar, olha, você vai usar o elástico daqui e aqui, porque eu preciso fazer uma correção assim, você tá vendo? Seu dente vai vir para essa posição. Quando você usar o elástico bem e essa posição for corrigida, aí a gente vai tirar o elástico, vai parar. Então tu me ajuda a olhar durante o mês, olha no espelho, vê se tá melhorando, porque aí tu vai saber até quando tu vai voltar e vai tirar o elástico, né? Então assim, isso é muito legal. Quando você transforma o paciente em amigo,
né? O tratamento se torna muito mais leve, muito mais tranquilo e a gente vai feliz trabalhar, né? Eu vou feliz trabalhar. Porque, justamente, né? Porque acaba orientando bem o paciente e ele acaba tendo o resultado que ele espera porque ele está seguindo a orientação, né? Então, Exato. uma coisa está ligada à outra, né? Isso. Né? E aí ele tem essa consequência. Agora, é importante também, né, as especializações na área, né? A pessoa vai trabalhar com estética, beleza, ela buscar essas especializações, né? Exato. E aí a gente comentou que a associação, ela dissemina esse conhecimento e também, pelo que eu entendi, vê com importância também esse tipo de trabalho, né? Você buscar uma especialização para se aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho. Né? Sim, exato. Sim, por isso que foi criado o selo ABOR. Né? A gente luta pelo aumento da carga horária, né? A gente luta pela não existência de odontologia à distância, né? Porque não faz sentido nenhum você ter uma faculdade de odontologia à distância, né? Hoje existe a distância já, não, agora... EAD, na verdade, né? A distância EAD. Existem semi-presenciais, sabe? Entendi. Mas realmente eu não acho que você conseguiria dar uma boa formação fazendo uma graduação semipresencial e muito menos uma especialização, né? Você aprende com a mão na massa, você aprende atendendo o paciente, eu acho que seria... então a especialidade luta por isso, não só dentro do CRO, mas no CFO também, no Conselho Federal de Odontologia. De odontologia, isso, né? Sim, a gente tem hoje a nossa presidente da ABOR Nacional, a doutora Carla Dresch, ela inclusive é de Florianópolis, Santa Catarina também, e ela está direto em contato com o CFO, né, sempre lutando pela nossa especialidade. Ela é uma profissional excelente, que está sempre buscando também e trabalhando pela ortodontia, devolvendo o que a ortodontia deu para ela. Né? Quem está numa associação, quem doa o seu tempo, porque a gente sabe que é um trabalho voluntário. Sim. Né? Doa o seu tempo para fazer, né? E eu digo que é só o ônus, o bônus nunca aparece. É um trabalho de só ônus. Mas isso em toda associação, né? A gente percebe, né, que existem pessoas abnegadas que voluntariamente vão lá, fazem um trabalho pela sociedade, né, sem querer nada em troca, né? Então, é bom que existam pessoas como você, como outras pessoas que assumam esses cargos para justamente melhorar, né, a profissão, trazer esse conhecimento para as pessoas. Eu acho isso fantástico, né? E a gente tem pessoas em vários segmentos que estão dispostos a isso, né? E a gente sabe que isso toma tempo. Sim. Né? E às vezes uma coisa que você poderia estar fazendo, uma outra situação, se dedicando o tempo a uma outra situação, não, você dedica o seu tempo para fazer esse trabalho. Então isso vocês vão para o céu, né? Com certeza. Eu espero. Eu tenho uns amigos que se dedicam muito e eu costumo dizer que eu quero ser amigo deles o resto da vida, porque vai sobrar, né? Vai sobrar vaga no céu deles, o crédito dele vai sobrar, daí respinga nos amigos. Eles viram nos amigos. Aí a gente tem que ser amigo o resto da vida para ganhar o crédito. Mas alguma coisa que a senhora acha importante salientar aqui, né, que venha ao encontro do que o profissional precisa de orientação, até para a comunidade, né, para ela também perceber essas coisas que a gente comentou aqui? Sim. Eu acho muito importante, primeiramente, falando diretamente para os ortodontistas, né? Eu acho muito importante que os ortodontistas se associem à ABOR, né? Apoiem a ABOR, fomentem os eventos da ABOR. Por quê? Porque é uma associação que defende a especialidade, né? A ABOR está aqui para defender o ortodontista. Então, se você tem uma queixa, se você tem algo relacionado à ortodontia, lá, né? Lá é o lugar onde a gente vai conversar, onde a gente vai ver as diretrizes, onde a gente vai alinhar, além de promover o conhecimento. Nós temos cursos praticamente uma vez a cada 2 meses. E são cursos leves, são cursos às vezes de uma manhã, são cursos às vezes de um dia inteiro, às vezes são jantar. Então é muito legal. E nós sempre acabamos trazendo professores renomados, professores da área. Às vezes a gente faz uma enquete perguntando que tipo de professor você quer, né? E aí os ortodontistas votam e a gente traz. Então o conhecimento está aí, né? O conhecimento está aí. Então eu acho que primeiro para o ortodontista, valorize a associação, procure a associação, filie-se, tá? E agora, para a população em geral,
né? Pesquise o seu ortodontista antes de começar um tratamento, né? Vá na clínica, pergunte, se informe, não entre simplesmente pelo oba-oba da rede social, pelo número de seguidores, pela foto do antes e depois lá. Vá lá, faça uma avaliação detalhada, veja se o profissional tirou fotos suas antes de iniciar, se ele pediu radiografias, né? Se ele fez um planejamento individualizado para o seu caso, né? Se o profissional está preocupado em tratar o seu caso, em resolver o seu problema, a sua dor, a sua queixa, né? Isso é muito importante, né? Pesquise sobre esse profissional, pesquise sobre a formação, sobre a origem dele e tudo mais. Isso com certeza não vai ter arrependimento. Eu falo que às vezes o barato sai caro, né? Às vezes a gente vai, não pesquisa, às vezes vai no oba-oba e aí às vezes acaba se incomodando e infelizmente esses profissionais acabam levando o nome e os bons acabam sendo contaminados pelos maus, né? Então, hoje, graças a Deus, a ortodontia é uma especialidade linda, é uma especialidade que só cresce, é uma especialidade que devolve função, estética, autoestima, né, para todos os pacientes. É impressionante de eu ver, eu trato bastante criança, adolescente e trato muitos casos cirúrgicos. Então, às vezes o adolescente chega para mim tímido, retraído, ele não sorri, a mãe traz e fala, olha, eu tô trazendo ele porque ele não sorri nas fotos. E no final, quando a gente está lá quase tirando o aparelho, ele está dando um sorriso gigante, ele aparece no consultório com a namorada, entendeu? Traz a namorada, né, no consultório, e tu vê, era um menino que nem falava, não abria a boca. Conquista a namorada durante o processo. Exato, já, né? Exatamente isso. E você vê essa evolução, né? Era um menino magrinho, pequeno, daí ele começa a ganhar autoestima, porque o sorriso melhora, ele começa a fazer academia, chegava lá sempre de cabelo sujo, nem lavava o cabelo, né? Daí chega bonito, chega arrumado, sabe? Então você vê que ele vai melhorando. A mesma coisa dos pacientes, eu trato muito pacientes cirúrgicos, né, esses pacientes que têm essa deformidade facial e aí acabam depois precisando passar por uma ortodontia prévia, uma cirurgia ortognática e depois mais uma ortodontia. Então esses pacientes são também com uma autoestima muito baixa. São pacientes que já vieram de muito bullying, já vieram de uma timidez, uma retração por ter uma deformidade facial. E a partir do momento que eles operam, que a vida muda, que eles começam a respirar melhor, que eles começam a ter uma função melhor e sim uma estética melhor, nossa, a autoestima vai no céu, assim. E aí eles não só se sentem bem, mas gostam muito da gente. Então esses pacientes são muito gratos. E isso que é o bom, né? Isso que é o gostoso da odontologia. Esse paciente é aquele paciente que vai no teu consultório, ele sempre faz stories teu, ele sempre posta, sabe? Ele sempre leva uma coisinha pra ti, ele sempre te indica, volta e meia aparece um paciente dizendo, não, eu vim porque eu vi o caso do fulano, você que tratou ele, ficou muito legal. Então assim, eu acho que é isso que encanta e esse é a mágica de tudo, né? É por isso que a gente tá aqui, né? Exatamente. Não, muito legal esse papo que a gente teve aqui. Eu gostaria de perguntar só aos dentistas que gostariam de se associar, eles podem ir no Instagram, pegar informações, e de que forma que podem entrar em contato? A gente tem o Instagram da Abor, que chama Abor, E-A, né, de amor, B de bola, O de ovo e R de rato, _ SC, de Santa Catarina. Então no Instagram da Abor SC, você pode ir lá, clicar, lá já tem um link direto para o WhatsApp, fala com o nosso secretário e pode se associar. E para se inscrever no congresso também, direto pelo site ou pelo Instagram da Abor, e a gente tem também o site do congresso, que se chama Orto Floripa 2025. Então tem o Instagram do congresso, Orto Floripa 2025, e o site do congresso, Orto Floripa 2025. Lá tem todas as informações sobre o congresso, palestrante, horário, tema de aula, confraternização, tá tudo lá. Só achar lá e se inscrever. Para a gente finalizar, bom, o sorriso ele abre portas, né? É o nosso maior cartão de visita. E vocês profissionais, eles cuidam do sorriso das pessoas, né? Qual é o sentimento de cuidar do sorriso das pessoas? Eu digo que hoje o meu sentimento é gratidão e realização, né? Eu sou extremamente realizada com o que eu faço, extremamente. Eu brinco, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu tenho um menino de 1 ano e meio e uma menina de 2 anos e meio. Então, assim, eu tô no olho do furacão, né? E eu brinco que eu descanso no trabalho. Porque eu vou pro trabalho e eu gosto tanto do que eu faço que eu chego lá e aquilo renova a minha energia, né? Então, eu chego lá, eu trabalho, eu vejo meus pacientes, eu dou risada com eles. A minha equipe é uma equipe excelente. Então, tá sempre todo mundo em harmonia, tá sempre todo mundo feliz, tá sempre todo mundo trabalhando lá.
que eu só tenho a agradecer. Hoje eu faço o que eu gosto, né? Eu tenho a minha renda com o que eu gosto e eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu sou extremamente feliz e sou extremamente grata à ortodontia. Com certeza esse sentimento que você tem é de inúmeros profissionais que trabalham de forma ética, de forma correta, divulgando também a profissão, porque se você faz um trabalho bom, mais pessoas acabam indicando o profissional e tal, então acredito que esse seja o sentimento de muitos profissionais também. Eu quero agradecer a doutora Ingrid Ledra, que é presidente da ABOR de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença aqui no Olhar do Vale, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, André, agradeço a oportunidade e espero encontrar você mais vezes. Com certeza. Obrigada. Com isso, a gente finaliza aí o nosso podcast de hoje. Muito obrigado para você que acompanhou a gente. Até uma próxima oportunidade.